queridos amigos que nos acompanham pelos raios invisíveis da comunicação virtual, por meio das transmissões ao vivo, queridos amigos e amigas do Movimento Espírita presentes nesta veneranda instituição essa que marca, como as outras instituições marcam, um labor infatigável no movimento espírita da cidade, labor esse cuja realização, em que pese não apareça com estardalhaço e com barulho, porque o bem verdadeiro não faz barulho, gera lentamente a transformação da sociedade, gera lentamente a modificação dos padrões mentais, da mentalidade humana, incutindo, no caso das instituições dessa cidade, nesta região, o viés espiritual e a legítima relação com o sagrado de que todos nós carecemos. Queridos amigos e amigas, de maneira geral, nossos cumprimentos. Deus que nos guarde, nos abençoe, nos envolva com as vibrações dos espíritos bons que representam Jesus junto a nós, fazendo com que as nossas sincronizem com as suas mentes, a fim de compreendermos as verdades espirituais que dimanam da mensagem do Evangelho, da mensagem do Mestre. Antes das minhas considerações, gostaria de dizer que é uma grata satisfação regressar a essa casa, conhecendo alguns e revendo outros corações queridos, graças a cuja oportunidade temos a magnânima situação de estarmos aprendendo juntos, porque não é modéstia. Aquele que se debruça para refletir, para falar, aprende muito com temas como esse. Louvo e congratulo a semana de O Livro dos Espíritos, de poder possibilitar a reflexão de temas tão interessantes, que versam sobre, especialmente, o aspecto filosófico, o aspecto que toca, por exemplo, no título do evento, que faz referência a uma obra de Leon Denis, ele que se debruçou tanto ao aspecto filosófico da doutrina, ratificando as palavras de Allan Kardec, que na conclusão de O Livro dos Espíritos chegou a dizer de maneira profética: o Espiritismo, no futuro, se sustentará pela força das ideias, pela pujança da sua filosofia e não pelos fenômenos espirituais que provoca. É por essa razão, com grande gáudio, que aqui estamos para fazer reflexões em torno desse tema tão palpitante. Era o ano 34 da nossa era. Ele era judeu, descendente de uma tribo de judeus, israelita, a tribo que provinha da linhagem de Issacar, um dos filhos de Jacó, uma das 12 tribos da tradição judaica, e que agora, delirando em alta febre, visualizava o barco beijar as praias e encostar as suas arestas naquele porto conhecido, que ficaria mais conhecido ainda na história da humanidade futura. Embora a enfermidade galopava acelerada, embora a doença causava transtorno na sua percepção, na sua lucidez, a ponto de ele delirar, o jovem de 27 anos, melhor dizendo, de 23 anos aproximadamente, olhava aquela orla sem saber o que lhe iria acontecer. Escravo romano, graças a uma situação dantesca, a uma situação funesta, que o vitimou em uma tragédia familiar, encaminhando a escravidão da qual ninguém saía. Aquele menino, praticamente, via um dos capatazes romanos dizendo: não iremos jogá-lo
como fazemos normalmente com os escravos, às piranhas, aos tubarões, porque eu estive enfermo com essa mesma enfermidade, afastado da galera e das pessoas para não contaminá-los, e esse jovem foi o único que se dispôs a cuidar de mim. Eu devo a sua vida. E se não posso me comprometer com o Império Romano, libertando o escravo, porque eu poderia receber a pena de morte, peço ao dono da embarcação a autorização para pelo menos deixá-lo um pouco mais de vida, porque é provável que ele vai morrer, e que se ele sobreviver, ele trocará de nome e será alguém desconhecido para não prejudicar a nós todos aqui. O capataz romano foi atendido na sua ordem. O jovem israelita recordava-se de toda a história que o levava àquela tragédia. Nascido em Corinto, cidade de grande confluência, ele se recordava da bela floração da juventude, da mãe que morrera muito cedo, do pai Ioquedebe, amante do Antigo Testamento, fiel à tradição de Moisés, e a injustiça que tomou conta da sua família quando confiscaram a sua residência, e que ele, junto ao pai, foi interceder junto à autoridade romana. Mas depois da ouvidoria, a resposta do romano era 30 açoites para cada um. Os açoites romanos na época tinham na sua extremidade não apenas um chicote, mas um dente de animal ou osso para dilacerar as carnes. E o jovem pai morrera açoitado até a morte diante do filho, que pedia para açoitar a ele em vez do pai. A sua irmã foi enxotada dali e ele foi tornado escravo romano. Em resumo, bastante resumido, essa era a história do jovem Gesiel, que agora portava nas praias da cidade de Jope para morrer, certamente daquela febre que dizimava dezenas e dezenas de pessoas e que era desconhecida. Jogado ali, Gesiel delirava há algumas horas, a embarcação foi adiante e ele nunca pôde imaginar que um peregrino estranho que se aproximou dele para roubá-lo, que ameaçou matá-lo com uma lança e que por piedade lhe deu algumas moedas que ele tinha, doação do romano que o patrocinava, que o protegia na embarcação, e agora ficava misérrimo novamente. Esse jovem ladrão, que o vitimava ali, quase à morte, se não fosse o seu pedido para manter a sua vida, vai dizer: não tenho como lhe ajudar, mas quero lhe pedir o seguinte, quero lhe dizer que tem gente que possa te ajudar aqui. Não posso atender você porque vejo que você está vítima de uma febre e de uma peste, mas talvez eu conheça alguém. E chamou uma pessoa que morava ali perto da região, chamada Efraim, que se aproximou e disse: Efraim, você que pertence e que simpatiza com os homens do caminho, só posso ter neles alguma solução para esse jovem rapaz que vai morrer. Você poderia ajudá-lo? O jovem Gesiel delirava, sem entender muito bem, sem coordenar muito bem os raciocínios, mas ouve Efraim dizendo: bem, vou ver o que é que eu posso fazer. Ainda ontem, um outro enfermo com o mesmo problema bateu aqui na minha porta. Estou improvisando uma carroça com animais para ir até Jerusalém. E o jovem ladrão que se fazia agora de benfeitor dizia: mas Jerusalém não é tão longe? Só Jerusalém, para na casa do caminho a gente poder cuidar dele. Alguns doentes estão se recuperando lá. E diante dessa audição, Gesiel, que delirava, dizia: leva-me comigo a Jerusalém, porque eu não tenho para onde ir. Efraim sorriu e disse: meu amigo, irás comigo. Com certeza irás comigo. Pode ficar tranquilo, repousar, porque estás bem. Colocou-o na carroça e no dia seguinte eles disparavam na direção de Jerusalém, a famosa cidade santa. Depois de algumas horas, chega num casebre, que o Espírito Emmanuel, de uma maneira magistral, vai dizer
que chegava em um casarão velho, depauperado, simples, uma espécie de casarão abandonado, como se houvera abandonado, embora fosse abarrotado de gente. E antes de entrar na instituição, miserável praticamente, o jovem ainda se recuperando, acordando e dormindo, houve uma conversa de dois homens, um mais velho e outro mais jovem, que pareciam os responsáveis da instituição. O jovem dizia: não podemos receber mais gente. Temos 49 enfermos aqui nesse albergue, na ala dos enfermos. Não dá mais, é incoerente receber mais um. Aliás, mais dois nessa carroça. Não se pode mais receber, temos que agir com prudência também, afinal podemos colocar toda a obra a perder. E ele ouviu a voz do mais velho, mais experiente, dizendo de maneira doce: Tiago, o que é isso? A obra não é nossa, é do Cristo. E se esses enfermos bateram a nossa porta, o Cristo que vai ter que resolver e vai ter que encaminhar. Nós somos agentes do seu serviço, mas a obra não é nossa, é dele. Ele vai oferecer os caminhos e as condições de alimento e de medicação, de cuidado para dar conta dessa gente toda. Não somos nós que iremos controlar isso. Iremos receber. E as portas se abrem. Gesiel, embora delirando, simpatiza com aquele homem. E o homem simpatizava desde a primeira vista com ele. Porque nos seus pensamentos desconectos escreve ainda o Espírito Emmanuel através da mediunidade ímpar de Chico Xavier. O menino Gesiel, no seu delírio, sabe o que ele falava? Versículos do Antigo Testamento, de cor. Demonstrando mesmo na alucinação que o vitimava um conhecimento profundo da tradição hebraica. E aquilo interessou e atraiu Simão, aquele pescador, que estava ali conversando com Tiago. Simão Pedro, o pescador galileu. Tiago, filho de Alfeu, irmão de Mateus, Levi, estavam à frente da chamada Casa do Caminho. Mais tarde também chamada Igreja do Caminho, a primeira instituição cristã, a primeira célula cristã da sociedade. Quando Gesiel entra e começa a olhar para aquele local, a casa era simples, mas o que se fazia dentro daquela instituição, ele nunca houvera visto antes. Ele tinha uma compreensão elevada do próprio judaísmo. Conseguia perceber o espírito além da letra da tradição judaica. Ele era alguém amadurecido, porque os 613 mandamentos do Pentateuco de Moisés dizia desde matar aqueles que não eram filhos de Jeová, porque eram estrangeiros, filhos de outra terra, até amar ao próximo como a si mesmo, como está em Levítico, capítulo 18, versículo 19. E Gesiel conseguia retirar a essência daqueles ensinamentos na mais alta moral que o judaísmo poderia oferecer. E falando a sua compreensão, especialmente alguns textos especiais de Isaías, pelo qual ele tinha uma atração especial, Gesiel chamou a atenção de Simão Pedro, o pescador, que o acomodou em um local, na ala dos enfermos. Emmanuel diz que eram enfermos e desvalidos, 49, que agora, com aqueles dois, somavam 51. Gesiel ali foi acomodado em uma cama, simples, com asseio, foi-lhe dado um pouco de água, e a conversação, a entrevista, o diálogo com Simão começava. Mas o que chamava a atenção era a atividade que aquela casa desempenhava, sob a liderança daquele pescador galileu. Era impressionante a dedicação. Ele nunca havia visto isso na tradição de Moisés. Por melhor que ele compreendesse, ele não entendia aquilo. Ele ficava embaraçado quando o próprio pescador, como outro, chamava de irmão. Ele não entendia. E de vez em quando aquela figura, o Cristo, que ele não conhecia, seria um outro profeta que passara por Jerusalém e que ele não tivera notícia? Não sabia. À medida que ele foi recuperando, ele foi começando a querer entender. Simão Pedro então sentou com ele e começou a falar das experiências de Jesus na terra. Ele foi até as lágrimas. E em determinado momento, o próprio Gesiel pergunta: mas onde está ele?
Você não soube o que aconteceu em Jerusalém na última Páscoa? E narrou a tragédia do Calvário. Gesiel chora e lembra um versículo de Isaías que diz: ele vergará o peso do mundo sobre as costas, caminhará sobre o opróbrio da humanidade, será vergado e será trucidado pela impiedade de muitos, mas depois que o seu sacrifício se concretizar, ele atrairá muito sobre ele, e será mais tarde um facho de luz que dividirá as épocas. Era a tradição de Isaías, que ele citava agora de cor, porque ele esperava também o Messias. E para ele, aquele homem de Nazaré parecia concretizar com seus ensinamentos a tradição antiga do Messias que os profetas esperavam. A verdade é que Simão ficou tão empolgado com aquele menino que diz assim: espera aí, eu vou trazer para você as anotações de Mateus escritas recentemente. E trouxe os esboços que seria mais tarde o futuro evangelho de Mateus, que ele devorou rapidamente e se torna, mais tarde, com a conversão do nome para não prejudicar o romano que o salvou nas galeras romanas, ele se torna o Marte Estevão, tão conhecido da era cristã, que é uma das personagens importantes da obra Paulo Estevão, escrita pelo Espírito Emmanuel, obra magistral da psicografia de Chico Xavier. A verdade é, no entanto, que nós estamos fazendo essa introdução, essa consideração, para dizer que naquela casa, naquela instituição, Gesiel não apenas descobriu algo novo, não apenas se renovou e deslumbrou, não apenas deixou-se penetrar por algo diferente, que o tornou um homem de bem ainda mais completo, porque ele já o era antes de cristão, mas o contaminara de tal forma que ele não entrou na casa, mas a casa entrou dentro dele, entrou nele de maneira mais contundente. A verdade é que aquela casa foi o palco não apenas da sua iluminação, dos seus atos heróicos, do seu sacrifício em prol do cristianismo, mas também da grande florescência do cristianismo para o mundo. Porque narra ainda Emmanuel, nessa mesma obra, que mais tarde, aquele que seria o seu adversário e que o apedrejaria até a morte, Saulo de Tarso, que mais tarde seria o apóstolo Paulo, o primeiro perseguidor ao cristianismo, que mais tarde se tornara o primeiro divulgador em termos universais e o maior pregador do cristianismo primitivo, entrou naquela casa também. A primeira entrada foi um diálogo que ele estabeleceu com o próprio Estevão, de quem ele tinha um incômodo e perdeu na argumentação, que não estava acostumado a perder. Doutor da lei, intelectual da cultura farisaica, não aceitava perder aquele debate em torno da tradição, da interpretação da lei, que Estevão demonstrou nos seus argumentos que estava correto o seu raciocínio em torno da figura de Jesus. E ele não aceitava isso. Mais tarde, com a ordem judicial, ele manda prender todos, com exceção de Tiago, menor, que são enclausurados. Mas é ali naquela casa que Saulo, mesmo furibundo, mesmo exaltado, é tocado de uma forma que ele nunca mais vai esquecer. Não despertou de maneira imediata, mas ele nunca pôde esquecer algumas situações e algumas coisas que ele viu naquela casa. Os fenômenos mediúnicos, as curas operadas pelo apóstolo que ele considerava seu adversário, o cuidado de todos aqueles necessitados excluídos, a ponto de ele chegar a dizer, realmente, essa piedade dos galileus dá conta de uma massa populacional que nem nós no Sinédrio conseguimos dar conta, graças à atitude filantrópica, atitude social. Certa vez mais tarde, ainda perseguindo os cristãos, quando ele prende Simão Pedro e leva ao calabouço, os pobres, os doentes, os assistidos da casa se juntam e vão até ele no Sinédrio dizendo, nós só temos o Simão Pedro. Ele é um pai para nós. Se você deixar ele preso, nós iremos fazer uma rebelião aqui. E Emmanuel escreve que Saulo olhou de cima a baixo cada um e viu que alguns eram idosos, eram enfermos, mas tinham um cajado na cintura, tinham armas dentro da roupa, e ele então titubeia e percebe aquela massa imensa, todas em gratidão, embora
de maneira violenta ali, mas todas em gratidão a Simão Pedro, graças às bênçãos que receberam naquela casa. Graças às peripécias que eles viram naquela instituição. Mais ainda do que isso, eu quero dizer, mais tarde, quando Saulo de Tarso cai em si, quando Saulo de Tarso se dá conta que ele estava equivocado, que havia assassinado Estevão de maneira injusta a pedradas, que havia açoitado centenas de famílias até a morte, enclausurado outras tantas, gerado a desagregação de muitos pela perseguição cruel ao cristianismo, que ele considerava uma doutrina adversária do judaísmo. Mais tarde, quando ele se dá conta, todos os amigos da sua infância o abandonam. O próprio pai Isaac o expulsa de casa. O amigo Alexandre e Sadoc, ambos não deixam nem ele entrar na sua casa quando ele se torna cristão. Ele fica dormindo no relento e ele tem a ideia de procurar a casa do caminho, a igreja do caminho. Bate as portas e Emmanuel vai dizer que ele era pele e osso. Quando Próclo, se não me falha a memória, abre a porta, um cristão ali dedicado, abre a porta, que diz assim, nem reconheceu ele. Pois não. Ele diz, eu queria falar com Simão Pedro. Ele diz, tudo bem, como é seu nome? Saulo. Saulo? Saulo de quê? Saulo de Tarso. O homem deu um susto. Bateu a porta correndo, era um perseguidor, era o adversário do cristianismo. Mas estava tão diferente, parecia um mendigo. Saiu correndo para chamar Simão Pedro. Simão Pedro, é verdade que Saulo de Tarso está aí? Tiago disse, não abra a porta para esse sujeito não. Porque isso daí é lobo em pele de ovelha. Ele quer entrar aqui para matar mais gente. E Simão Pedro, porque somente uma consciência que já errou profundamente e que se arrependeu, consegue se colocar no lugar do outro. Somente uma consciência que já passou pelas fraquezas e conseguiu se reerguer para não ser intolerante com o outro. E Simão Pedro respondeu não. Ainda que ele seja lobo em pele de ovelha, como é que Jesus nos recomendou tratar os lobos? Vamos querer saber o que é que ele quer. Não posso comprometer toda a obra, mas vamos ver. Ele ficou hospedado em um local ali próximo, Barnabé foi entrevistá-lo. Mais tarde, quando os apóstolos perceberam que ele era realmente alguém que estava convertido e que não tinha ninguém, todos o abandonaram. Foi naquela casa que as portas foram abertas. Saulo de Tarso foi deitar, sabe aonde? Na cama que Estevão deitou. Há anos, quando chegou ali doente. Gesiel, que havia se tornado Estevão. Mais do que isso, Simão Pedro foi pegar aquele mesmo texto de Mateus, o texto que Estevão folheou, e deu para Saulo, que ainda não havia trocado o nome para Paulo. E Emmanuel vai dizer que teve um dia que ele passou a noite varando a madrugada, lendo o texto e lendo as anotações que Gesiel havia feito. E entre as anotações estava o nome de Abigail várias vezes. A irmã querida que havia se apartado dele, os dois haviam se apartado, que era a noiva de Saulo, por uma situação dramática do destino, e que havia morrido por culpa dele também, por responsabilidade dele. E ali diz Emmanuel que ele guardou aquelas anotações no seu coração para sempre. Foi naquela casa que mais tarde ele ergueu-se para dizer, cuidar de doentes é muito bom. Ficar cuidando de enfermos é ótimo. Mas se a gente ficar também só nisso, eu que sou fariseu, ex-fariseu e sei, a doutrina cristã vai ser abafada aqui em Jerusalém. A gente tem que levar a doutrina cristã para além dos muros de Jerusalém. Temos que também sensibilizar os gentios. E se torna o maior palestrante do cristianismo daquela época. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquela casa, como as outras casas que Paulo fundaria mais tarde, seriam células nas quais nasceriam os frutos que deveria produzir no cristianismo primitivo. São naquelas instituições que a alma cristã pode vivenciar de maneira mais efetiva a vivência do Evangelho, a transmissão do conhecimento cristão, as práticas do bem e, sobretudo, a moralização, a evangelização das criaturas.
Porque se a escola instrui, o Evangelho moraliza. Nós hoje vivemos em uma sociedade de pessoas esclarecidas, não necessariamente de pessoas evangelizadas. Nós temos muito esclarecimento, muito conhecimento. Mas a evangelização é quando eu consigo conectar esse conhecimento ao sentimento. Quando eu consigo educar os meus sentimentos. Isso ainda falta na nossa experiência convencional. A experiência daquelas células é a semente básica do futuro centro espírita. 18 séculos depois, Allan Kardec, após publicar o Livro dos Espíritos, vai estabelecer a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, o primeiro centro espírita da humanidade, cujo estatuto tem como objetivo principal a seguinte questão: estudar as consequências das comunicações mediúnicas, consequências históricas, sociais, éticas, religiosas, morais. Não é apenas receber espírito e receber comunicação de espírito, mas o objetivo principal no estatuto do primeiro centro espírita da Terra era estudar as consequências variadas do fenômeno espiritual. A moralização. Porque se a instrução informa, a escola forma, a evangelização transforma. Cada um tem o seu papel, todos importantes. Mas a vertical dos sentimentos é sempre mais difícil do que a horizontal do conhecimento. O conhecimento é horizontal, a gente sempre está assimilando mais, a gente sempre está descobrindo mais, a gente sempre está aprendendo mais coisas. Mas sentimento é uma vertical. E subir é sempre mais difícil. Subir exige mais. Por isso, Bezerra de Menezes, por Chico Xavier, tem uma mensagem que ele diz que o centro espírita deve constituir uma espécie de educandário da mente humana, para formar uma mentalidade espiritual legítima. E quando eu falo espiritual legítima, não é essa mentalidade que a gente está viciada há séculos, todos nós, e eu me incluo nisso. A mentalidade que a gente acha, quando a gente fala em religião, a gente já pensa no culto externo, no ritual que a gente faz, numa obrigação de sábado, de domingo, e depois volta à mesma zona de conforto. A gente ainda tem um vício milenar que está no nosso inconsciente ao longo das épocas, que é esse vício de achar que religião é um ritual exterior. Adoração de pedra, adoração de objetos, de talismã, cultuar determinada imagem. Nada disso contra, pelo contrário, se a pessoa gosta, isso não tem nada de negativo. O problema é quando a gente coloca isso na frente. Quando a gente coloca o ritual na frente dos sentimentos. Quando a gente coloca a prática exterior mais importante do que o interior. Quando a gente acha que a gente vai se iluminar apenas frequentando a igreja, ou o templo protestante, ou a célula espírita, indo lá, cumprindo o ritual, assistindo a missa, o culto cristão, a palestra espírita, come a hóstia, bebe a água fluidificada, e a gente acha que isso a gente está se iluminando. A iluminação espiritual não é uma proposta que é de aparência visível, é uma proposta que ninguém vê. Não adianta a gente passar a vida inteira tomando toneladas de água fluidificada, tomando passe que chega a ficar dançando a Macarena ou El Chan, assistindo palestra, tudo isso muito bom. Mas isso só é aproveitável quando eu faço isso, eu cresço por dentro. Eu internalizo, eu assimilo. Para a gente não ficar que nesses relatos que a gente está vendo hoje de espíritas que desencarnam e voltam sofridos, numa situação temerária no mundo espiritual.
porque achava que era só tomar passe, beber água fluidificada ou fazer evangelho no lar. Isso é a moldura do quadro. Isso é importante. Porque sem isso a gente não tem momentos de reflexão, não tem momento de organização. Aqui, o evento de hoje aqui precisou de uma prece, precisou de um horário para começar. Não dá para começar em qualquer horário, acabar em qualquer horário, porque isso nos organiza como pessoas. Mas essa organização é o enquadre. O mais importante é o quanto eu coloco isso por dentro. Emmanuel, no prefácio da obra Nosso Lar, de André Luiz, tem uma frase categórica que ele vai dizer mais ou menos assim: atualmente nós precisamos muito de espiritualismo, louvamos o espiritismo, mas mais do que tudo precisamos de espiritualidade. O espiritualismo é esse social, é importante. O espiritualismo é o quê? É o rito, a liturgia. Quando eu falo liturgia, não é só você ficar ajoelhado rezando, não. Porque o espiritismo não tem liturgia nesse sentido. Mas a gente tem uma liturgia, por exemplo, começar no horário e acabar no horário, é uma espécie de liturgia. Se você faz parte do mundo jurídico, você sabe que o ordenamento lá do processo judiciário, do ordenamento tem um certo rito. Ou seja, o rito nos organiza. Uma prece para começar, uma prece para acabar, uma leitura, a depender do que a gente faz, uma reflexão. Isso são ritos. O espiritualismo é feito desses ritos. Para quê? Para a gente pensar nas coisas da alma. Para a gente refletir sobre a nossa espiritualidade, a nossa transcendência. E o que é espiritismo? Espiritismo é isso que a gente está fazendo aqui agora. Pensando sobre a ciência espírita, que é uma elaboração do espiritualismo, refletindo sobre o conhecimento espírita, todos nós estamos refletindo, estamos pensando, amadurecendo, e isso é importante, não é que isso seja negativo, não, isso é muito importante, é indispensável. Mas Emmanuel vai dizer, acima de tudo, precisamos de espiritualidade. E espiritualidade é o quanto você coloca isso dentro. Como diz Joana de Ângeles na obra Lampadário Espírita. Espiritualidade é o quanto você colocou dentro naquilo que você viu nos ensinamentos. É você entrar na casa espírita, mas deixar a casa entrar em você. Essa é a ideia. E a casa espírita tem esse aspecto. Tem um aspecto da espiritualidade. Porque o aspecto da religião é um aspecto importante. Voltemos ao aspecto do espiritualismo. Voltemos, que é importante falar. É importante a gente estar num grupo que a gente se identifica. É importante a gente sentir-se pertencendo a alguma coisa. Os adolescentes, por exemplo, passam numa fase que eles precisam de tribos. Precisam se identificar com tribos. Mas aqueles que somos adultos também temos um pouco disso. Gostamos do grupo, do núcleo com o qual a gente se simpatiza, a gente gosta, a gente se identifica. Então tudo isso é muito bom. Quantas vezes a pessoa começa na religião assim? Quantas vezes, até irmãos nossos de outras religiões, pastores protestantes, que recebem o sujeito na porta, com um abraço, com carinho. É claro que aquilo cativa. A gente não pode ser ingênuo. A gente receber uma pessoa bem, acolher, a pessoa vai no grupo. Tudo isso é muito bom. E às vezes a pessoa começa sem muito envolvimento interior, mas mais por isso, encontrei um grupo que gosta de mim, eu sou bem recebido. Essa coisa da tribo, de se identificar, é muito boa. Por quê? Porque é um aspecto objetivo. É um aspecto que reúne, é um aspecto que possibilita práticas. Poxa, gostei daquele grupo, legal, vou lá. É a parte importante. É uma parte importante. Tem benefícios sociais. Por quê? É esse aspecto que faz a gente se organizar em atividades sociais. Doação de cesta básica, atividade filantrópica, o departamento social da Casa Espírita que a gente oferece, que a gente doa, que a gente contribui. É um aspecto social. Se não houvesse essa dimensão objetiva, essa dimensão organizadora, não haveria na prática religiosa esse movimento. O aspecto da religião faz a gente se organizar como pessoas. E isso é importante. O acolhimento, as relações que se estabelecem aí. Muito bom. Já o aspecto da religiosidade é interior. Enquanto
A religião, vou utilizar a palavra de Emmanuel, espiritualismo e espiritualidade, né? Eu estou usando a expressão religião e religiosidade. A religião é esse aspecto que eu falei aqui, que é importante. Porque através desse aspecto você pode também chegar no aspecto interior. A partir das reuniões, a gente está aqui, por exemplo, a gente não sabe quem é que vai ser tocado aqui. Quem vai se sensibilizar, a gente não sabe. Mas reflitamos que o aspecto da religião, ou seja, esse aspecto de organização, é limitado. Tem um limite. E o aspecto da religiosidade é um aspecto interior. A religiosidade tem a ver o quanto você foi tocado. O quanto você se sensibilizou. Aí é pessoal. Aí é de cada um. Aí é subjetivo. O quanto você mergulhou para dentro de você. Tem a ver com a sua interiorização. Os dois erros da religião, Ocidente e Oriente, foi o seguinte. O primeiro deles é a experiência só social, só uma experiência de ativismo social, um movimento exterior, que é um erro, o movimento religioso só para fora, só em um ativismo braçal, sem envolvimento, porque a gente não pode achar que a espiritualidade é apenas uma atividade de musculação social. Por outro lado, a experiência principalmente mística oriental foi se isolar do mundo para buscar a divindade de maneira interiorizada. De maneira interior. Experiência interior no isolamento. A função da doutrina espírita, teoricamente, filosófica, científica e religiosamente. E a função do centro espírita, na prática, é integrar esses dois aspectos. O aspecto da vivência social, do acolhimento, das relações, para possibilitar você ser tocado. Você entrar em contato com aquilo que Kardec chamava a natureza espiritual. E a natureza espiritual é imanente e transcendente. Já estou adiantando que eu vou falar amanhã sobre autoconhecimento. Que coisa, estou parecendo o Silvio Santos. Conectar a sua dimensão espiritual interior é sintonizar com o mundo espiritual, fora. E vibrar, sintonizando com as esferas espirituais, é ao mesmo tempo mergulhar no espírito que você é. É sair da carne e sintonizar com o seu eu profundo. É uma coisa só. Por isso que é uma via de mão dupla. Quanto mais você mergulha no espírito que você é, mais você sintoniza com o mundo espiritual fora. Quanto mais você transcende e conecta-se com o mundo espiritual, mais você está sintonizado com o seu espírito, com o espírito que você é. A prática da doutrina espírita é produzir essa espiritualidade nos indivíduos. Vou usar uma palavra bonita, que é da teoria de Carl Gustav Jung. Produzir o luminoso. Luminoso é uma expressão que Jung usou. Aliás, ele se apropriou de um termo de Rudolf Otto, o teólogo alemão, que dizia que o luminoso é a dimensão espiritual interna. Ou seja, a realidade sagrada que existe dentro de você. Todos nós temos uma realidade sagrada. Então, quais são as práticas? Reflexão, estudo, conduta moral. Para quê? Para que com essas práticas você seja tocado por dentro. Por quê? Porque a evolução espiritual é interior. Através da reflexão, da leitura edificante, do hábito da oração, da produção de conhecimento elevado, a gente vai elevando também a nossa alma até sintonizar com o alto, até vibrar de uma forma diferente, até sair daquela atmosfera mais estreita da qual a gente se acostumou. Por isso, meus amigos, a função do centro espírita é educacional, como foi colocado aqui no tema. É educação espiritual. É educação dos sentimentos. Porque a educação pedagógica, cognitiva, a gente tem instituições que fazem isso muito bem. Técnicas muito boas de ensino-aprendizagem. Especialistas admiráveis, que a gente nem tem os recursos deles. Mas o centro espírita tem algo que também essas instituições não têm, que é educar a criatura para a sua dimensão espiritual. Porque a dimensão espiritual é permanente. O que é temporário é a matéria. A gente se importa com o material,
Mas o que fica é a dimensão espiritual. Eu estava ouvindo uma palestra hoje pela manhã, de uma palestrante que eu até conheço, que é do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leon Denis, e ela falando sobre o tempo, e eu fiz uma reflexão em cima da fala dela, né? Porque ela falava que o tempo tudo desgasta. O tempo tudo desgasta. O tempo tudo transforma. Se você tiver um olhar material para as coisas do mundo, você vai pensar assim, o tempo só traz coisa ruim. Se o seu olhar, se sua ótica for material, você vai pensar o seguinte, o tempo só traz coisa ruim. Porque se você é saudável, se você é jovem, se você tem disposição, não fique feliz não, que é só uma questão de tempo. As coisas vão piorar. Se você olhar na ótica material, tudo que você vê, o tempo vai piorar. Sabe por quê? Porque o tempo vai consumir e vai alterar. Mas esse é um olhar da matéria. Porque o olhar espiritual vai dizer, o tempo desgasta tudo que é material e melhora tudo que é eterno. O espírito sempre é melhorado pelo tempo, mesmo que ele não queira. Mesmo que ele seja rebelde, o tempo vai trabalhando ele. A matéria eu não sei como é que fica. É melhor nem querer saber. Né? Eu cheguei aqui, alguém me falou, pô, você era magrinho? Pois é, eu tinha corpo de toureiro, como dizia Divaldo, agora de touro. O tempo vai mudando. Agora, o espírito que nós somos vai sendo trabalhado pelo tempo, porque o tempo é um dos braços da divindade. O tempo trabalha os indivíduos, mesmo que eles não saibam. Por isso, meus amigos, são essas questões que o Centro Espírita está provocando em nós. É a educação dos sentimentos. Paremos para pensar qual é a instituição que está trabalhando a educação dos sentimentos, no sentido de preparar a gente para a desencarnação. Eu não conheço, senão, pelo menos com essa profundidade que o Centro Espírita. Qual é a instituição que trabalha na evangelização infantil e juvenil, para que os jovens tenham resiliência para enfrentar uma frustração na vida? Uma decepção. O Espiritismo tem um arcabouço teórico que pode impedir, evitar o suicídio. Qual é a instituição que trabalha a educação dos sentimentos para dizer para os nossos jovens que quando uma namorada acaba com ele, não vale a pena optar pelo suicídio? Educar os sentimentos para saber lidar com frustração. Qual é a instituição que fala sobre isso? Qual é a instituição para trabalhar o controle emocional? O controle de si mesmo. Porque controlar a si mesmo é muito difícil. Qual a instituição? Para a gente não ficar em aspectos secundários, me permito dizer. Tratamento de cura, cirurgia espiritual, tudo isso muito bom, válido e funciona, mas não é principal. Não é o mais principal. Porque a cirurgia espiritual que eu faço hoje, que me faz ficar bom do braço, daqui a alguns anos eu vou ficar ruim da perna. Porque a gente está no corpo e o corpo físico vai apresentar problemas. Muito bom, eu acho muito bom, mas não é o principal. Porque senão a gente fica correndo na casa espírita como se fosse para curar os corpos, sem fazer a avaliação profunda. Por que eu estou precisando da cura? Porque só há problemas, porque tem raízes no meu eu. Por que eu estou necessitado? Quais são as raízes espirituais desse problema? Porque senão eu curo de um problema, aparece outro. Cícero Pereira, um dos grandes médiuns de Minas Gerais, um dos grandes ícones, desencarnou e mandou uma mensagem para o Chico Xavier, está na obra Instruções Psicofônicas. E ele chega a dizer em determinado momento, quando eu estava na Terra, eu era um médium de cura. Atendia filas quilométricas de pessoas que vinham até mim com problemas de saúde. Que eu atendia, curava alguns. A minha decepção foi muito grande. Porque quando eu cheguei no mundo espiritual, eu percebi que aquelas mesmas pessoas que eu encontrei na Terra estavam no mundo espiritual atrás de mim com os mesmos problemas. E ele diz, e eu acho que vou reencarnar com os mesmos problemas.
E ele lamentava, dizendo a mensagem: eu lamento ter ficado só na cura e não ter partido para a evangelização de mim e dos outros. Ana Prado, a médium de Belém do Pará, que encantou o mundo com suas materializações, escreve na mesma obra para o Chico Xavier dizendo: lamento ter ficado só nos fenômenos materiais e não ter me dedicado à evangelização. Porque o maior fenômeno não é o fenômeno de produção de fenômenos, mas o fenômeno que eu faço com a minha vida. Por isso que Chico Xavier é admirável. Sabe por quê? Porque o maior fenômeno de psicografia que Chico Xavier fez não foi uma mensagem que ninguém leu. Foi o exemplo dele. A maior psicografia que Chico Xavier produziu foi a vida dele. Foi o comportamento dele. Essa foi uma mensagem que não foi psicografada. Mas foi a maior de todas, maior do que as 418 obras. Porque foi graças a essa conduta que ele foi fiel e fonte de credibilidade para as informações do mundo espiritual. O centro espírita é esse local que consola. O espiritismo é o consolador prometido. E como consolador, ele consola. Ele não é Rivotril. Porque tem muita gente que acha que o espiritismo é Rivotril. Eu estou com a dor de um parente que desencarnou, vou tomar um passe e não vou sentir. Ora bem, só se eu esquecer, se eu tiver uma amnésia do parente. Se você tem um filho que desencarnou, a sua dor vai existir. O espiritismo vai lhe consolar. Consolar é lhe dar um alívio para você não se desesperar. Mas a falta do filho vai continuar. Você não vai deixar de ser humano com isso. A consolação não é você deixar de sentir. É você abandonar o desespero. É você saber pelas explicações, pelas orientações e pela luz que o Espiritismo projeta, as razões e o entendimento, mesmo que não entenda tudo do que ocorreu, do entendimento das coisas. Para lhe dar forças para continuar. Mas consola, não anestesia. O espiritismo não é um anestésico, até porque determinados sofrimentos nos servem para crescer. É por conta da dor que a gente avança. Para a gente não ficar com pontos doutrinários secundários, com coisas que não são importantes, esquecer da consolação. E quando eu falo consolação, não é apenas falar coisas bonitinhas para todo mundo ficar feliz. A informação espírita em si mesma já consola. O esclarecimento lúcido da doutrina nos liberta da ignorância. O que é que eu tenho visto? Eu tenho visto espíritas brigarem por coisa nenhuma. Já vi em grupo de estudo a pessoa discutir. Por exemplo, vou citar um exemplo. Se Jesus multiplicou os peixes e os pães ao pé da letra, ou se a sua multiplicação foi assim simbólica, ou seja, ele com a sua presença saciou a fome das pessoas, fome espiritual, e com a sua presença as pessoas até esqueceram que estavam com fome. E dividiram ali a pouca comida que tinha. Eu já vi no grupo de estudo 2 pessoas pensando diferente sobre esse assunto. Sabe o que aconteceu? As 2 brigaram, ficaram de mal, e uma delas saiu do centro. Agora você veja, porque a gente pensa diferente? Porque num ponto secundário, que nem é essencial, um ponto que é passível de discórdia, de diferenças interpretativas, diferentes visões, a gente ficar de mal com isso. Que maturidade é essa? Quer dizer, se a gente acha que a gente não pode conviver só porque o outro pensa diferente de nós numa passagem do Evangelho, não dá para casar assim. Porque aqui para nós, alguém que seja casado aqui concorda tudo com o marido? É melhor perguntar o que é que concorda, né? É melhor dizer, você concorda com alguma coisa? Se para a gente viver junto, a gente precisa concordar com tudo, ninguém viveria junto. Então, o que é isso que a gente está fazendo? Se perdendo em peças acessórias. Viana de Carvalho, já estamos concluindo, diz por Divaldo Franco que o centro espírita é um colo de mãe, que deve acolher. E que a base fundamental é a doutrina, a informação doutrinária, que já é acolhedora. Mas o acolhimento é dos humanos, é dos encarnados. Somos nós que estamos vivenciando a doutrina no acolhimento. E o que é que a mãe faz? A mãe, quando tem algum problema com os filhos, ela faz o quê? Fecha a porta de casa e lava a roupa suja
resolve ali, não expõe os filhos para os outros e depois sai. A gente deveria fazer a mesma coisa. Tem problema? Fecha a porta do centro para o público geral, resolve o problema, lava a roupa suja e depois fica ali. Não expõe para ninguém fora. Se um companheiro caiu, se um companheiro teve um erro moral e se equivocou, é mais do que nunca que ele precisa de nós. É nesse momento que ele precisa do nosso socorro. O centro espírita é um lar, porque a casa é estrutura de madeira. O lar é a alma espiritual que a gente faz da casa. E a humanidade sempre gostou dos templos de pedra, dos monumentos. Nada ruim. Muito pelo contrário, o que a gente puder melhorar no aspecto material para a coisa ficar mais agradável, melhor. O que a gente não pode é colocar o aspecto material na frente. Em detrimento da convivência, da atmosfera espiritual que a gente cria. Sabe por quê? Porque é a atmosfera espiritual que a gente cria, que é imprevisível e que vai gerar surpresas para todos nós. Surpresas para todos nós. Já caminhando para a concretização, me permitam dizer só 3 coisas. Chico Xavier, certa vez, quando ele começou a fazer o Evangelho no Lar, no Luiz Gonzaga, nem era o grupo espírita da prece ainda, ele abriu o Evangelho, lia, e só tinha os gatos dele. Não tinha um frequentador. Ele disse, mas não tem ninguém, o que é que eu faço agora? Emmanuel apareceu e disse, continue lendo, porque há amigos desencarnados que estão ouvindo você. Então ele continuou. Eles vão me dar como maluco, mas eu vou ficar lendo aqui o Evangelho, fazendo a reunião. As primeiras reuniões do Luiz Gonzaga foi assim. E ele sempre via os irmãos do arco-íris, que era como ele chamava, os espíritos que apareciam a ele. Muito tempo depois, ele percebeu que aqueles espíritos ali, que estavam com ele, que ouviam a palavra do Evangelho, aqueles espíritos mais tarde se reencarnariam no movimento espírita, principalmente de Minas Gerais, e grandes expoentes de Minas Gerais, do movimento espírita, ele reconheceu no corpo como aqueles irmãos que estavam com ele sendo evangelizados. Arnaldo Rocha, Martins Peralva e tantos outros da União Espírita Mineira, tantos outros expoentes, Clóvis Tavares, tantos que ele viu inicialmente ali no mundo espiritual e que pôde conversar pelo Evangelho e que seriam mais tarde líderes do movimento espírita. Viana de Carvalho, o orador espírita cearense, que era militar, era o maior orador espírita da sua época. Que orador? E é interessante que ele era militar, então, como militar das Forças Armadas, né, a depender da situação, ele era mudado de local e ia para outro local, né, porque faz parte da atividade, né, de algumas atuações das Forças Armadas. Então, ele não ficava fixo em lugar nenhum. E é interessante que ele ia mudando de local, e no local que ele ia pregar a doutrina. Ia morar a trabalho e aproveitava e fundava centro espírita e pregava a doutrina. E às vezes, quando ele começava a pregar demais em uma cidade que ficava mal visto, o preconceito, o seu chefe, como punição, tirava ele do local e colocava em outro lugar. Ele achava uma maravilha que ele continuava pregando em outro local. Viana de Carvalho foi o maior orador de sua época, mas muita gente não sabe quem era que assistia a ele e bebia das palavras dele no mundo espiritual. Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco declarou isso, que assistia Viana de Carvalho desencarnado. Olhe que quando a gente planta, a gente não sabe o que vai dar. Viana desencarnou, Divaldo reencarnou, e aí Viana agora ajuda Divaldo em algumas palestras com as reminiscências daquilo que ele ouviu. Então, o bem que a gente faz, a gente não sabe o que é que vai dar. É imprevisível o quanto vai dar. Por isso, meus amigos, o Centro Espírita promove isso. A Casa Espírita é esse local de educação. É esse local em que eu aproveito da instituição para criar uma instituição interior. Para que à medida que eu faça a obra de fora, eu construa por dentro. Para que à medida que eu opere no labor, na casa, eu possa crescer por dentro. Porque no futuro, nós não seremos perguntados, quantas casas você criou?
Quantos passes você deu? Quantas palestras você fez? Quanta cesta básica você doou? Não. Não é isso, não é assim. Vai ser avaliado o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí fazendo o que eu fazia. Enquanto eu fazia palestra, o quanto você amadureceu fazendo o que você fazia. Esse é o propósito. Esse é o propósito da instituição espírita. Esse é o propósito de um movimento espírita. A doutrina é cristalina, mas a prática é nossa. A doutrina é límpida, mas nós temos que ser a doutrina irradiando. E só seremos irradiações da doutrina no esforço pessoal de sermos cada vez melhores. De errar, voltar e insistir até acertar. De reaver o erro. De assumir os erros quando isso for necessário. De tentar a reconciliação. Se o outro não quer reconciliar, o problema é dele. Se o outro fala mal, não entremos no mesmo nível. Sejamos nós a atitude de esperança. Sejamos nós a postura de quem doa. Sejamos nós a palavra de quem ama. Não percamos a oportunidade, meus amigos. Em cada situação nós temos a oportunidade espiritual de estarmos nos iluminando. Quem acha que só tem oportunidade quando está na mediúnica ou está indeterminado. Não! Se você entrou no elevador com alguém e a pessoa está dentro do elevador, pense, a espiritualidade está ali. O que é que eu posso fazer para ser útil? Às vezes até o silêncio é a melhor atitude. Mas o que é que eu posso fazer para fazer o bem? Se você avaliar que cada momento da sua vida, mesmo os mais incômodos, são oportunidades que Deus está te dando para você evoluir, você não vai deixar passar barato algumas coisas. Você não vai deixar passar debaixo dos seus olhos algumas coisas. E a casa espírita possibilita isso. Possibilita você tanto ter o olhar mais acurado, como possibilita você ter experiências para crescer através do próximo. Porque se você cresce individualmente, na horizontal do conhecimento e também na interiorização do autoconhecimento, que falaremos amanhã, há uma parte desse processo que você precisa do outro para crescer. E o outro será o seu parceiro para que você evolua, para que você cresça. E isso a Casa Espírita oferece de mãos cheias. É essa proposta que eu tenho para dizer, essa mensagem que a gente tem para dar. Agradeço profundamente e me coloco agora à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Centro Espírita, Educandário, Hospital e Templo, como acha que podemos conectar as atividades do centro através da educação espírita e evangelização? Quando a gente fala em evangelização, a gente pensa, como nós falamos aqui, em termos mais gerais, em termos mais profundos, no sentido de moralização das almas, né? No sentido de transformação, né? Como a gente colocou aqui, né? Que a instrução informa, a educação forma e a evangelização transforma. Como é que a gente conecta todos esses aspectos com a evangelização? Essa é a questão, né? O que a gente pode dizer é que não podemos, é claro, viver a iluminação do outro, porque esse é aspecto individual, como a gente falou, mas a gente pode possibilitar. E a Casa Espírita pode possibilitar. Como? Através de grupos de estudo de maturidade, onde se forma a mentalidade espírita de reflexões interessantes, né? Fomentar as boas ideias, as boas reflexões nos grupos de estudo. Grupo de estudo, para mim, é o coração da Casa Espírita, porque a palestra é o momento de a gente passar aspectos gerais da doutrina, mas que não é impossível aprofundar tanto. Mas nos grupos de estudo a gente vai poder amadurecer algumas ideias juntos. Então esse é um ponto importante. Agora, no caso da evangelização, quando a gente fala evangelização, se a gente se refere à evangelização juvenil e infantil,
a gente tem aí um arcabouço ainda maior de recursos que a gente tem que utilizar para acessar o jovem, acessar a criança, entrando na linguagem deles, na perspectiva simbólica deles, para poder atraí-los. A gente não pode achar que o jovem que vai se adequar à nossa mentalidade a fim de nos entender. A gente que tem que mastigar o conhecimento espírita e transformá-lo de maneira atraente, que já o é, de maneira atraente, para poder fisgar o jovem, fisgar o adolescente, a criança, e incutindo ali ideias espirituais a fim de que ele possa se evangelizar. A nossa parte é conseguir fomentar esse espaço agradável, essa atmosfera psíquica. Eu vou falar amanhã sobre a atmosfera psíquica. Essa egrégora, a parte do esforço do outro, é claro que a gente é impotente. A gente não vai poder fazer a caminhada pelo outro, mas a gente pode possibilitar aí a estrada, o GPS, para que o outro possa trilhar. Ok, obrigada. Vou pegar aqui 4 perguntas, tá? Então, mais ou menos, falando a mesma coisa. A doutrina espírita é composta pela tríade de filosofia, ciência e religião. Sendo das três a filosofia mais antiga, historicamente falando. Diante deste fato, por que ainda necessitamos tanto dos fenômenos mediúnicos para crermos na imortalidade? Como promover a transformação do ser fora das 4 paredes do centro? Você acredita em inovação no centro espírita? E a última, como os fenômenos, como a inovação pode diminuir a frustração do ser dentro e fora da casa espírita? Bom, não sei se alguém tem pressa para acabar, a gente pode ficar aqui até amanhã de manhã, não tem problema, eu só tenho que parar 8 horas porque tem um seminário. O fenômeno mediúnico é importante, é indispensável, mas o fenômeno mediúnico, como nós dissemos, é a moldura do quadro. Sem o fenômeno mediúnico, a doutrina não viria, porque foi através da porta do fenômeno mediúnico que a doutrina apareceu, através das próprias informações dos espíritos. Então o fenômeno mediúnico é de suma importância. A filosofia e as consequências do fenômeno são mais. Por isso que quando Chico Xavier estava naquele período de materialização, chegou um momento que Emmanuel apareceu e disse assim, o período de materialização agora acabou. Os fenômenos de efeitos físicos, eu agora não estou compromissado mais. Se o médium quiser, ele vai fazer sem mim. Porque a tarefa do médium agora é da educação através do livro. Porque o livro consegue trazer um acervo de conhecimentos que educa e que transforma a criatura, a sua mentalidade e assim por diante. Então, baseando nessa experiência de Chico Xavier, a gente falaria, o fenômeno é importante, porque através do fenômeno a doutrina continua viva, os espíritos que se comunicam em nossas sessões confirmam em caráter consolador aquilo que Kardec recebeu há mais de um século. Então, lágrimas me vêm aos olhos quando a gente vê na mediúnica nossa confirmar informações que a gente vê há séculos isso acontecendo. Então, isso é maravilhoso, dá um aspecto dinâmico também, de que nós não estamos a sós, porque não poderíamos fazer espiritismo sem espíritos. No entanto, Kardec diz isso, não é o aspecto mais importante, porque se a gente ficar apenas com o espiritismo fenomênico, a gente vai tornar o espiritismo uma parapsicologia, um espiritismo de fenômeno, um espiritismo que não atraía e não atrai ninguém, que é uma doutrina apenas de praticar fenômeno, um fenômeno muito bacana e depois a pessoa enjoa e vai embora. Né? O fenômeno é importante para atestar o quê? Quem não participa de mediúnica, porque Kardec falou isso, né? Quantos espíritas que nunca viram espírito, que nunca participaram de fenômeno, e são espíritas, às vezes, muito mais legítimos do que aqueles que participam. Porque foram tocados no senso moral, como ele diz. Né? É uma maturidade do senso moral. Capítulo 17, Sede Perfeitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, para quem não participa de mediúnica, vou já dar o segredo. Todos os fenômenos que acontecem em mediúnica, basicamente é para testar que nós não somos o corpo. É para confirmar de maneira laboratorial que nós não vamos morrer, que somos uma alma. E que aqueles depoimentos dizem o que é que mais ou menos acontece com a gente após a morte. Tanto os depoimentos felizes quanto os depoimentos sofridos.
Essa é a essência do fenômeno mediúnico. Essa é a essência. Agora, o que é que a gente faz com isso? É mais importante. Ou seja, não adianta o fenômeno se isso não me torna uma pessoa melhor. O fenômeno espiritual não me torna uma pessoa mais espiritual. Eu continuo material. Então, essa é a ideia. Por isso que Emmanuel, no prefácio de uma obra, vai dizer que o fenômeno mediúnico é um apelo dos céus à terra. E se é justo que a terra espere algo dos céus, os céus descerem à terra, é também compreensível entender que os espíritos superiores, os céus, aguardam algo de nós. Não apenas eles se materializarem, mas nós espiritualizarmos. Eu estava conversando com um amigo nosso, médium, que eu dizia isso. Receber Bezerra de Menezes, irmã Sheila, espírito de escola, porque ele estava com muito pudor, dizendo: Flávio, eu não tenho coragem de assinar o nome desse. Eu vi que o espírito disse isso, eu não tenho coragem de colocar o nome desse, o nome de um espírito famoso. Eu disse: meu amigo, um espírito de escola vir até nós e se comunicar não é grande coisa, porque por misericórdia eles fazem isso. O problema é a gente subir até eles. O problema é a gente estar na faixa de sintonia deles. Isso que é a questão. Então essa é a primeira questão. Deixa eu refrescar minha memória aí. Me ajude aí, Cris. Agora a gente tem a questão das 4 paredes do centro. Como transformar? Como promover essa transformação do ser fora das 4 paredes do centro? Perfeito. Essa é uma questão capital. Na verdade, a transformação do ser acontece fora das 4 paredes do centro. O centro vai nos equipar. O centro espírita é aquele manancial, aquele refúgio que a gente vai revigorar as nossas energias, vai se renovar, vai ter as ferramentas para a gente se iluminar, para a gente amadurecer aqui, mas sobretudo fora. Porque os testes nem sempre estão dentro da casa espírita. Os testes muitas vezes estão fora. Porque também tem um certo desvio, né? Divaldo costuma dizer isso, né? O desvio de fugir do lar, porque lá está o inferno, para ficar na casa espírita que todo mundo me trata bem. Aí é um desvio, né? Então eu vejo mães que têm 5 filhos pequenos em casa, que não dá atenção aos filhos, mas vai para a creche do centro para cuidar de criança. Não que ela não possa fazer isso, mas se amar ao próximo é amar ao próximo, eu tenho que amar o próximo que está mais próximo, primeiro. Senão eu estou fazendo uma fuga para compensar. Então o centro vai me equipar, vai me ajudar a me iluminar, vai me fortalecer para os testes. E os testes é no dia a dia. Espiritualidade não é quando a gente está orando nesse momento aqui de reunião doutrinária, porque aqui a gente está no contexto. Espiritualidade é quando você está no contexto lá de trabalho, ou lá na sua casa, e todo mundo espera que você tenha outra atitude, e você tenha uma atitude moral. Porque aqui todo mundo espera que você seja moralizado, que você trate as pessoas bem. Fica até bonito. Vai ficar feio se alguém chegar aqui e fazer uma grosseria. Ih, que sujeito. Mas em outros ambientes a pessoa te agride. O que é que todo mundo espera? E aí vai agredir? Vai dar o troco? E aí você ser pacífico nesses ambientes é você se sobrepor ao meio. Os testes estão aí no dia a dia. São as experiências dos atritos, das convivências, né? Do dia a dia. Os desafios pessoais. São esses que nos fazem crescer e nos iluminar. Então o centro espírita vai me equipar para dar conta disso e não resolver meu problema, né? E a minha transformação vai acontecer com isso. Eu aprendo e cresço com essas experiências, mesmo aquelas mais dolorosas. Sobre inovação, eu diria o seguinte, que a inovação é válida no sentido da criatividade. Não é válida de eu mudar o espiritismo, porque eu acho que o espiritismo não é assim, eu quero fazer o espiritismo à moda Flávio. A moda, como diz Alberto Almeida, né? O espiritismo, em vez de um espiritismo Allan Kardec, o espiritismo à la carte. Ou seja, em vez de eu me submeter à doutrina e achar a doutrina uma proposta de fôlego, de repente eu não consigo nem viver totalmente a doutrina, mas eu estou me esforçando para viver, eu fico incomodado com a doutrina e quero mudar a doutrina para uma doutrina assim menor, uma coisa menor, que caiba em mim e que seja de acordo com os meus caprichos. Aí não. Aí é uma inovação negativa. Eu não posso inovar e desconsiderar os textos básicos da codificação. Porque ninguém constrói um edifício derrubando a base. Vem até outras coisas que a base não elaborou, porque a base não pode dar conta de tudo. Mas eu posso construir outras coisas sem contrariar as bases. A obra de André Luiz, por exemplo, é uma obra
que veio esmiuçar aspectos que Allan Kardec não esmiuçou, claro. Allan Kardec estava preocupado com a ciência do elemento espiritual, os fundamentos. André Luiz mais tarde veio e esmiuçou, esclareceu alguns pontos doutrinários que Kardec contemplou ali, mas que não desdobrou, não aprofundou, porque não era o objetivo de Kardec. Mas André Luiz foi desenvolvendo sem contrariar as bases. Então a gente pode desenvolver coisas, fazer projetos, usar a criatividade, é claro, sem necessariamente trocar espiritismo por outra coisa. Porque se a gente também afeta a base, já deixou de ser espiritismo. Já é outra coisa. Que bom, né? Então agora a gente vai para o final, para ter o gostinho de quero mais para amanhã, 8 horas no seminário. Então assim, Flávia, como é que a gente pode se iluminar diante de tanta dor, diante de tanta dificuldade, né? Com todos os sofrimentos psíquicos que a gente está vendo, né? Aí no dia a dia. Esse é somente um aperitivozinho para amanhã de manhã, tá? Então, o Flávio vai falar um pouquinho sobre isso, né? Rapidamente. Para que a gente amanhã de manhã possa estar falando mais. Essa talvez seja uma das questões que mais perturbam a gente. Como a gente lida com o sofrimento. Essa é uma questão capital. Porque a gente ainda não sabe lidar com o sofrimento. Nós, de uma maneira geral. E nós, religiosos, entramos, inclusive, em inquietação. Poxa, eu fazia tanto bem, e por que eu estou sofrendo? Por que isso está acontecendo comigo? Não dá para negar também o sofrimento, fazer de conta que ele não existe, porque estamos na Terra. Estamos sujeitos às vicissitudes. Então, uma coisa é certa, mesmo que você não queira, todos nós, em algum momento da vida, vai passar por sofrimento. Vamos passar. Então, é necessário estabelecer algum tipo de relação saudável com o sofrimento. E essa é a proposta espírita. Como se iluminar? A pergunta vale muito a pena, cabe muito. Como se iluminar diante de tantos sofrimentos? E aí eu faço uma outra pergunta. E se o sofrimento for uma parte importante da própria iluminação, sem o qual a iluminação não pode ser feita de maneira completa? Talvez essa seja a questão. Eu não estou fazendo apologia de sofrer, não. Não estou querendo que ninguém busque sofrer, não é isso. Não é isso. Mas na minha atividade profissional, por exemplo, recentemente, eu vi um paciente contrair um câncer, ficar pele e osso. Uma filha sua, que ele abandonou, e que nunca quis saber da filha. E nesse momento de reflexão, ele fez uma reflexão de toda a vida, e descobriu a culpa que ele guardava e que ele procurava esquecer. Botar debaixo do tapete. E a gente, em terapia, ele contactou a filha, fez o contato, começou a se relacionar com ela, se reconciliou com a menina. Ele curou o câncer. Podia não ter curado, mas isso não é importante. O que ele disse para mim foi o seguinte: se não fosse essa doença, eu não teria feito essas reflexões. Eu sou uma pessoa melhor depois da experiência dolorosa que eu passei. Eu revi a minha vida por completo. E às vezes eu só consigo fazer isso quando a experiência dolorosa me abre ângulos que eu não via. Do contrário, eu não conseguiria ver. Não é que não dá para ver, mas a gente quase sempre não consegue. A experiência de uma compreensão mais dilatada, senão quando a gente passa por alguma coisa na pele. A gente é mais solidário com o outro, a gente entende a dor do outro, porque sabe quanto dói em nós, a gente passa a ter mais compaixão, a gente passa a ter mais compreensão com a fragilidade alheia, com os erros alheios, porque sabe quanto é difícil para a gente. A gente passa, portanto, a desenvolver espiritualidade, é também desenvolver o aspecto humano naquilo que ele tem mais de humano, de mais sensível. Os espíritos superiores, eles são muito sensíveis, agora eles são resistentes. Eles suportam pressão, mas eles são mais resistentes, mais sensíveis do que um espírito embrutecido. Claro, eles sentem mais, mas eles conseguem ter resistência à pressão. Eles aguentam ser martirizados, mas neles dói. Dói mais ainda porque são mais sensíveis. Então, a gente tem que estabelecer essa compreensão. E aí você pergunta, e por que, às vezes, gente boa, justamente gente do bem,
que está tentando se melhorar, passa por sofrimento. Talvez porque seja gente do bem. E porque, sendo gente do bem, consegue aproveitar melhor a experiência dolorosa. Porque se for um espírito muito infantil, vai se revoltar e vai piorar a situação. Aí você entende aquela frase do Espírito Amigo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha que eu já briguei tanto com essa frase. Que negócio é esse? A dor é uma bênção que Deus... Quer dizer, Deus envia dor aos seus eleitos? Primeiro que os eleitos de hoje são os amadurecidos que foram imaturos ontem. E depois, por serem mais amadurecidos, têm agora a condição maior de enfrentar determinadas adversidades e conseguir crescer e amadurecer com aquilo. E o espírito infantil, Deus é tão amoroso que quando você está na infância, você erra, que é uma beleza, e Ele aguarda. Porque o projeto de Deus não é fazer você sofrer, é fazer você crescer. Então, essa experiência que a gente tem que tentar desenvolver, eu não tenho a resposta total, porque também estou na condição de alguém que tenta lidar com o sofrimento de uma forma equilibrada, não sei se consigo sempre, mas eu acho que a gente tem que pensar mais sobre isso. Como a gente lida com o sofrimento e talvez ver o sofrimento não como adversário da luz, mas talvez é na escuridão que a luz fica mais forte. Faz sentido ligar essa lâmpada meio-dia, quando está tudo claro? A luz só se faz mais forte quando está tudo escuro. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Obrigado. Senhor Jesus, amigo divino, nosso Senhor, eis que chegamos ao momento final das atividades da noite de hoje. Apenas mais um capítulo que se encerra, mas que enseja novas e abençoadas oportunidades. O tempo transcorre, mas as circunstâncias nunca mais são as mesmas. E é por essa razão, Senhor, que agradecemos a oportunidade. Agradecemos o ensejo, de poder sermos aureolados com as claridades abençoadas da Tua doutrina. Doutrina que hoje se apresenta através da proposta espírita. Agradecemos, Senhor, porque o Teu Evangelho de luz lentamente é assimilado por nós. E porque esses minutos preciosos podem ser muito úteis mais tarde, quando dos testemunhos e desafios da jornada. Qualquer um de nós está informado que no mundo teremos aflições, que experimentaremos os processos purificadores, o látego e a injúria das vicissitudes que fazem parte da vida da matéria. E por isso, é nesses momentos que embriagamo-nos da água divina que nos renova,
do pão que nos mata a fome de espírito, a fim de podermos amar mais, fazer mais o bem e não perder as oportunidades para sermos melhores. Senhor, dá-nos tua bênção para encerrar as atividades do dia de hoje, agradecendo comovidamente, louvando-te o nome. Sede, portanto, conosco, hoje e sempre, que assim seja.